noite a todos, estamos iniciando então a nossa live de terça-feira, sempre com assuntos técnicos. Hoje convidamos o gerente comercial da Biotrigo, o Lorenzo Maccioni, para nós falarmos a respeito da cultura do trigo. Boa noite, Lorenzo. Boa noite, Leonardo. Prazer tê-lo conosco aqui. Seja bem-vindo a Destaque Rural. Obrigado pelo convite. Trigo é uma cultura que vem sendo discutida há muito tempo, vem reduzindo a cada ano a sua área plantada, e hoje vamos discutir um pouco com o Lorenzo as questões dos benefícios e das soluções para o produtor se manter ainda na atividade de uma forma que seja rentável e que ele consiga maximizar os seus investimentos. Lorenzo, estamos então, a partir desse final de semana, enfrentando uma onda de frio imensa. Gostaria de começar falando um pouco a respeito disso. Como é que ficou a situação do trigo devido a essa onda de frio que pegou de surpresa muitas pessoas aí? Exatamente. É inesperado uma mudança tão brusca de temperatura assim, né? É um caso ainda para ser estudado em termos de climatologia, né? Mas essa onda de frio que ela veio benéfica para algumas regiões e pode ser que venha a prejudicar trigos em outras regiões, né? Porque ela vem acompanhada de chuva, no qual o sul do Brasil estava precisando. Algumas regiões como São Luís Gonzaga, São Borja, quase 40 dias sem chover. Depois o produtor fez a semeadura e não choveu mais. Então tinha muita lavoura um pouco disparelha em termos de germinação, número de plantas por metro quadrado, e essa chuva vem fazer uma melhoria, digamos assim, no instante populacional também, e também aquelas lavouras que já tiveram seu desenvolvimento muito bom, continuar se desenvolvendo plenamente. Esse frio, essa geada que ocorreu essa manhã, essa madrugada, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e sul do Paraná, pegando a região da Ponta Grossa, a região de Guarapuava, região mais alta, essas regiões elas estão com o trigo um pouco mais atrasado, no estágio inicial. Então essa geada ela não vai ter um efeito negativo, ou seja, não vai prejudicar o potencial produtivo nessa forma. Agora, região sudoeste do Paraná, região oeste e alguma coisa da região norte, onde a geada foi menos intensa, mas também alguma região do Paraguai, pode ser que a gente venha a ver nos próximos dias alguma perca de potencial produtivo. Muitas dessas regiões estavam com fase de florescimento. Geada nessa fase é muito crítico, porque pode fazer esterilização e não ocorrer fecundação, né? E também no enchimento de grão, uma geada muito forte, quando o grão está em fase de enchimento, ele pode danificar e perder peso no final do processo, né? Então, eu acredito que nos próximos 3 ou 4 dias a gente vai ter um levantamento do que ocorreu nessas regiões onde o trigo está mais avançado. Mas aqui no Rio Grande do Sul, a maioria das áreas estão atrasadas, o plantio foi feito mais tarde, porque teve muita chuva no início de junho até dia 20 de junho, depois que parou de chover, ocorreu a grande parte da semeadura no estado. Então o trigo ele vem numa fase mais precoce, ainda mais inicial, que essa geada não venha prejudicar. Aqui no Rio Grande do Sul nós fechamos com qual é a área de trigo que foi semeada esse ano? Em relação ao ano passado, a instituições que falam em 15% de redução, eu tive pessoalmente visitando algumas regiões, há pessoas que falam 30%, por exemplo, em São Luís Gonzaga, 30%, na região de Juiz já um pouco menos, na região de Santa Rosa um pouco menos também dessa previsão que se fala. Agora, há regiões com mais, então eu acredito que uma média pode ficar em torno de 10%, 15%. A gente tem que terminar agora a semeadura que ainda ocorre nos campos de cima da serra, né? Na região de Vacaria, ainda está acontecendo alguma coisa em Passo Fundo também, né? Então, eu acredito que vai ter uma redução, e isso pode impactar no fornecimento de matéria-prima para a indústria rogeira local, e outros estados também, porque o Paraná também teve uma redução, não brusca, mas teve, né? E outros países estão tendo um pouco de perda de produtividade, estimativas. Isso pode já ter um reflexo no preço que a gente vem acompanhando nos últimos dias,
que deu uma reagida muito boa. Essa área, ela, com a redução, está estimada em torno de 600 mil hectares no estado? Mais, um pouco mais. Eu acredito que deve ficar na faixa de 700 mil hectares. Mas ainda tem que se fazer um novo levantamento ou atualizar os levantamentos que foram feitos até então. Ano passado, qual a área que foi semeada? Era 850 ou 750, agora não me recordo a cabeça. Tá. E também há problemas no trigo plantado no Paraguai, também na Argentina. Como é que está essa questão? No Paraguai, a gente pode fazer um espelho do Paraná, se reflete ao Paraná também. No Paraguai teve um bom desenvolvimento, tem um bom potencial produtivo. Agora, algumas regiões sim veio essa geada e pegou alguma. Eu vi até vídeos hoje em algumas regiões que a espiga estava completamente congelada. Eu não sei dizer se isso é generalizado ou pega mais alguma parte mais alta e que possa ter acontecido isso, né? Então, em termos de potencial produtivo, os relatos que a gente tem lá eram até ok, não era nada extraordinário, mas também não era nada, digamos assim, baixo do que a região tem a oferecer em potencial. Então, podemos ter uma estimativa de que teremos, esse ano, o produtor que plantou trigo terá uma valorização um pouco maior do seu produto? Com certeza. Primeiro, pelo fato da redução de área, redução de matéria-prima, isso gera maior concorrência entre a indústria moageira na busca de matéria-prima para fazer seus produtos, né? A segunda é que a Argentina não falou ainda se vai plantar toda a área e se a área plantada tem o mesmo potencial do ano passado, que foi muito bom. Lá eles estão semeando? Então, umas regiões mais ao sul estão também, né? Mas a maioria já plantou também. Mas a questão é definição de potencial. O que está ocorrendo? Enquanto a gente estava com seca aqui, nesses 30 dias, lá na Argentina estava chovendo. Então, tem que ver o que isso vai implicar agora no potencial produtivo também. Outras regiões, como nos Estados Unidos, já tem uma estimativa de redução de produtividade também. Então, a gente pode ver no cenário internacional que isso pode ser que a gente não vai ter um aumento de estoque mundial, e isso faz com que os preços deem uma reagida também. Isso foi o cenário que a gente acompanhou há 2 semanas atrás, onde produtores da região das Missões, onde a gente acompanhou, e corretores, a gente conversando nos últimos dias, até hoje inclusive, o mercado moageiro pagando trigo pão de boa qualidade na faixa de 680 toneladas, que se a gente for comparar com os preços em fevereiro eram 520, 500 reais a tonelada. Então realmente deu uma reagida muito boa comparado aos últimos meses, né? Ok. O Sandro Nedopetowski, ele é de Irati, Paraná. Ele tem uma pergunta aqui que depois, Sandro, nós vamos ver se o Lorenzo consegue nos responder aqui. Se está dentro da sua área de atuação, né, Lorenzo? E na sequência a gente então atende a demanda aí da nossa audiência. Fique conosco aí que em seguida vamos tentar atender sua solicitação. Lorenzo, acho que a questão de mercado ela é mais ou menos isso, é muita especulação, ainda temos que esperar acontecer realmente para ver o que vai acontecer, né? Mas a questão do trigo mesmo, ela está voltada mesmo para essa redução e que preocupa muito, né? Pesquisadores, indústria, preocupa o mercado e o produtor também, porque as nossas áreas, principalmente aqui no sul, elas ficam obsoletas no inverno, né? Perfeitamente. Muitas vezes sem uma renda, sem uma cobertura adequada e a produção ou a subsistência da área em cima de uma cultura só que é a soja, né? Quais são os trabalhos que estão sendo desenvolvidos com os produtores, o que a Biotrigo vem trabalhando junto com algumas instituições para viabilizar essa cultura, para tornar algo rentável, que o produtor possa se sentir mais tranquilo em produzir trigo? Perfeita a tua pergunta, Leonardo. Ela vem de encontro justamente com o trabalho, vamos dizer assim, fora a pesquisa, o trabalho político, que a gente se envolve também, para tentar melhorar a situação da cadeia como um todo, né? Essa redução de área, ela sinaliza que o produtor
o agricultor em geral, ele não está contente com as políticas e principalmente com o preço pago ao produto final, né? Se a gente fizer uma análise, 2016 foi uma safra recorde para muitos produtores. Então, teve produtores colhendo em média 80, 90, tem produtores que chegaram a 100, 110 sacas. Isso é histórico, recordes de produtividade. Nem isso animou o produtor a manter ou aumentar a área. Então, a gente olha assim que a pesquisa, todos os obtentores, a Biotrigo também, ela vem entregando cultivares com maior potencial produtivo. Isso que faz com que a gente consiga ter maior viabilidade econômica na área, né? Preço pago ao produtor mais os custos, nós temos estudos que foi nos encaminhado e 70 sacos empatavam. E 70 sacos por hectare é uma alta produtividade, né? Para o nosso nível de investimento, nosso ambiente e tudo mais. É uma boa produtividade, mas porém empatar, né? Sendo que alguns anos atrás a gente colhia 40, em média, 25 sacas. Então a pesquisa evoluiu muito nesse sentido, né? A gente vem fazendo um trabalho em paralelo, por exemplo, um exemplo com as câmaras setoriais de trigo, principalmente com a do Rio Grande do Sul e a de São Paulo. Se envolve bastante no estímulo em buscar maior referência técnica e política para repassar ao mercado e aos agricultores, né? Por exemplo, aqui na Câmara Setorial do Rio Grande do Sul, a gente discute muito a questão de orientação ao produtor enquanto como tratar o trigo, que cultivar e escolher. Claro, cabe aos recomendantes indicar os manejos, mas cabe também ao produtor saber direcionar o resultado da sua safra. O trigo ele não pode ser comparado ao mercado da soja ou do milho. O trigo produzido no Brasil, a qualidade que o produtor hoje está produzindo, ela é destinada para a alimentação humana. Então a gente tem que tratar a safra produzida com que mercado a gente vai direcionar. Se é um trigo de biscoito, que é para alimentação humana, se é um trigo de panificação, que é para alimentação humana, trigos melhoradores, que têm altíssima qualidade industrial, que eles servem para mescla, corrigir alguns ajustes de trigos, de lotes de trigo que são encontrados em silos, para ter uma boa eficiência de produção também na parte industrial, né? Todas essas três classes, elas abrangem a parte de alimentação humana. Então o produtor ele tem que pensar da seguinte forma: vou produzir trigo, do que mercado eu quero entregar meu trigo. O maior mercado que nós temos hoje é o moageiro. Só que nós temos que entender também que os moinhos eles não compram tudo que eles precisam moer durante o ano numa vez só. Eles vão comprando parceladamente. É como se dissesse assim, da mão para a boca. Eu estou precisando repor meu estoque, eu procuro. E é natural que quando ocorre uma safra, ou seja, a colheita, os preços venham a cair, porque eu tenho uma super oferta e uma demanda retraída, porque ele não consegue absorver toda essa produção no sul. Então a gente discute também nas câmaras setoriais meios de como é que a gente pode produzir mais trigo no sul do Brasil, desde Paraná ao Rio Grande do Sul, que a gente possa enviar esse trigo para outros estados do Brasil, por exemplo, Nordeste, Fortaleza, Piauí, tem indústrias moageiras lá também, e todas essas indústrias elas compram trigo importado, lá não tem produção de trigo. Então, o que eu quero dizer? Que o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, Paraná e São Paulo e Minas, essa região, eles representam 50% da demanda do consumo de trigo no Brasil, ou seja, 5 milhões e meio, 6 milhões de toneladas de trigo do ano. O restante está no norte do país. Então hoje a gente produz em torno de 5 a 6 milhões, a gente consegue atender a demanda local, mas a gente poderia produzir muito mais. Então dentro dessas câmaras setoriais a gente tenta discutir, levar em questionamento, fazer com que os governos participem também, a política, para que eles enxerguem que a gente tem capacidade de produzir mais, ocupar essas áreas ociosas no inverno, né? Imagina o Rio Grande do Sul com 5,5 milhões de hectares de soja, ocupando com 700 mil hectares de trigo no inverno. 4 milhões e poucos de hectares que poderiam ser altamente produtivos também no inverno. Então, a gente tenta buscar, junto com essas entidades, fazer com que o governo participe e passa também a ter
dar uma melhor orientação para o produtor, mas ao mesmo tempo o produtor também tem que buscar melhores alternativas para destinar sua produção. Uma coisa bem interessante para se passar é o seguinte: os trigos, eles podem ser agrupados, segregados, colocar numa moega, em grupos de cultivares. Esses grupos de cultivares, eles têm semelhança de qualidades industriais. Há cultivares específicas que elas têm que ser separadas. Isso dá mais valor a quem for negociar também. Produtores que dependem de armazenamento de terceiros, como cerealistas, cooperativas, eles têm que perguntar para cerealistas e cooperativas o que eles estão fazendo em projeto de segregação e que mercado que eles estão atingindo. Né? Eles têm que começar a participar diretamente do mercado interno. O produtor que tem silo individual, armazenamento próprio, ele negocia diretamente com o moinho também. Então ele também tem que buscar fazer um levantamento de demanda, ver o que ele tem que produzir para poder entregar. Isso é aquela relação do mercado. Né? Se os estados produziram a mais da demanda, ou seja, está sobrando trigo, há outros meios de a gente escoar esse excesso de produção, que seria a cabotagem, levar para outros estados, ou também a exportação para outros países. Mercado lá. A questão é... logística mesmo de estrutura para essa exportação. Exatamente. Né? Nós temos, por exemplo, o Porto do Rio Grande, ele fica destinado à exportação do trigo apenas 3 meses no ano, né? Exato. Depois fecha as portas, se adapta à soja. Né? Exatamente. E assim como a cabotagem não é liberado também, né? A cabotagem, essa questão? A cabotagem, ela não é um problema, digamos assim, urgente de se resolver. Mas quando a parte logística interna, a base, estiver bem mobilizada, digamos assim, o pessoal fazendo segregação, todo mundo direcionando, querendo conquistar outros mercados, a cabotagem passa a ser um fator importante. Por quê? Você pode levar trigo do Porto de Rio Grande para o Porto de Fortaleza apenas com navios de bandeira brasileira. Você não pode pegar navios estrangeiros para fazer esse trajeto. Né? Existe uma lei que protege isso. Porém, existem poucos navios com baixa carga, um pouco até antigos, que poderiam ser modernizados ou disponibilizados um pouco mais para fazer esse transporte a um custo mais competitivo ao mercado. Um exemplo que a gente tem é navios carregados na Argentina vão para o Porto de Fortaleza com a tonelada, o frete R$2, R$3 mais barato que o carregado no Porto do Rio Grande. Então, assim, existe muita coisa a ser melhorada na questão logística. A gente fala desde armazenamento, desde recebimento, desde secagem do trigo também. Tem bons processos ainda a gente aprender a melhorar. Né? E também essa questão de participar de outros mercados, não só olhar aqui. Uhum. E com relação a outras possibilidades, agora, por exemplo, vocês lançaram uma cultivar que é a Bioenergia, né? Exato. Que é uma cultivar voltada para silagem, para alimentação animal, né? Perfeito. Qual é o objetivo dessa cultivar? Por que a Biotrigo trouxe essa opção para o produtor? Perfeito. Ela veio por uma demanda de um colega que trabalhava na Biotrigo. Ele deu essa sugestão. Ele disse: olha, meu pai, ele tem um freestyle onde eu tenho vacas em confinamento. A gente faz a ordenha diária de leite, a gente tem um nível de produtividade, mas o freestyle não está cheio. Ele tem capacidade para mais vaca. Ué, mas por que tu não tem mais vaca? Me falta alimento. Então, produtores de áreas pequenas, eles tinham uma limitação, porque eles ocupam a área de verão para fazer silagem de milho, e no inverno ocupavam para fazer pastagens, que é muito importante na dieta animal. Porém, a gente estudou e viu uma viabilidade de ocupar aquela parte daquele inverno que está ocioso. Né? Então, a ideia não é substituir o milho, tirar o milho da dieta animal, e sim um complemento, fazer com que o produtor tenha mais volumoso disponível, e se ele quiser aumentar a produção e ter uma estabilidade produtiva em períodos onde a produção cai, por deficiência nutricional, ou déficit de disponibilidade de alimento, ele pode sair mais competitivo também nesses ambientes, né? Então, o Bioenergia, ele vem entregar para o produtor uma nova opção
de produção de volumoso em outra época, não sendo competitivo nada com o verão. Ou seja, você produz o alimento no inverno, vai ser liberada a área mais cedo e ainda ele pode produzir milho ou soja, né, de acordo com a logística que ele está projetando dentro da propriedade. E em níveis de proteína, com relação à eficiência alimentar, como é que tem saído essa cultivar? Perfeito. A gente tem bastante questionamento nesse sentido. O que o trigo traz de especial, né? Em geral, as gramíneas, os cereais de inverno, eles trazem uma característica bem importante. Não é o teor de proteína que muda do milho, por exemplo. É o teor de açúcares disponíveis, né, no volumoso, né, na folha, digamos assim. Ele é altamente energético. E o que uma vaca para produzir leite precisa é energia. Então, justamente, a gente faz um link do nome com o que ele mais entrega, que é potencial energético em termos de volumoso, né? Em termos de proteína, outras coisas, ele é bem similar a milho, porém ele tem uma fibra digestiva, maior quantidade de fibra digestiva, né? Ou seja, ele tem fibras longas também, mas com maior digestibilidade. Isso é um benefício. Ou seja, ele pode comer um pouco menos, é uma analogia, ele pode comer um pouco menos de silagem de trigo comparado à silagem de milho e produzir a mesma coisa que a silagem de milho. Então, imagina uma situação. A vaca está prenha, tem um bezerro feto crescendo ali dentro, comprimindo todos os órgãos, e a vaca se alimentando, tendo alta quantidade de ingestão para a produção de leite. Então, o que a vaca comer, ela tem que produzir leite. Então, o energia ele vem nesse sentido, fazendo ingestão e sendo altamente eficiente no rumo do animal. Tá certo. Então, vamos tentar responder aqui a pergunta do Sandro Nedopetalski, que ele pergunta a respeito, ele é lá da região de Irati, Paraná, e pergunta a respeito do clima, ou se vocês têm até acompanhado aquela região, porque ele não está conseguindo fazer a introdução da ureia lá, porque o trigo faz 32 dias que emergiu e as previsões é que não tem chuva nos próximos dias. Qual é a indicação para o Sandro aí? Muito boa pergunta do Sandro, ela vem de encontro a dúvidas, acredito, não só da região de Irati, mas todo o sul do Paraná, inclusive do Rio Grande do Sul. Obrigado pela pergunta e pela oportunidade de esclarecer isso para o produtor. Nós temos estudos dentro da Biotrigo, em parcerias com outras empresas também, que o nitrogênio ele deve ser fracionado. Quanto mais fracionado, mais a planta vai responder a isso. Tradicionalmente, o agricultor ele faz uma aplicação de ureia logo no início do perfilhamento. E eu acredito que é o estágio que ele está falando, ele está se preocupando. Nos outros anos eu sempre consegui fazer nessa fase e esse ano eu não estou conseguindo fazer, né? Então isso também aqui no Rio Grande do Sul está generalizado. Até agora deu uma chuva de 10, 15 milímetros em algumas regiões, isso se resolveu. Mas eu quero dizer para o Sandro o seguinte, não se assusta, Sandro, que a ureia ela é aproveitada, muito aproveitada pelo trigo até a fase da folha bandeira, ou seja, emborrachamento. Então, se você conseguir aplicar nitrogênio no final do perfilhamento ou início da alongação até a folha bandeira, o trigo vai responder produtividade também. Tá? Então, a maior absorção de nitrogênio pela planta do trigo, ela começa na fase da alongação. Né? E a gente tem o costume de aplicar todo o nitrogênio em perfilhamento. Quando chega na fase da alongação, que a planta ela se desenvolve, ela precisa dividir o número de espiguetas, fazer o número de flor viável por espiga, dar manutenção para os perfilhos ficarem viáveis, a gente tem déficit de nitrogênio, porque todo aquele nitrogênio foi aplicado lá no cedo. Então, quanto mais a gente fracionar, melhor. Então, eu digo para ele, não se preocupa se você não conseguir fazer a aplicação do nitrogênio durante o perfilhamento, pode fazer durante a alongação, o início da alongação, que ele vai ter uma recuperação do potencial produtivo da cultura também. Um dos grandes problemas são as doenças, né? Porque vão impactar principalmente na qualidade do trigo lá na hora de comercializar, né?
a gente vivia num período muito quente, que influencia, ainda que não estava úmido, né? Então não era uma relação tão propícia para o surgimento de fungos e doenças, né? Uhum. Como é que está isso? Exato. Nós não tivemos precipitação, chuvas, a gente está num ambiente, digamos assim, seco, né? Porém, nesses dias que antecederam esse final de semana, com chuvas e frio, nós tínhamos muita condição de orvalho. Só esse orvalho deu condição para a mancha foliar atacar muito o trigo. Então, a gente teve bastante ocorrências aqui na região, por exemplo, de Passo Fundo, Marau e até inclusive Santa Rosa, onde lá a região é trigo sobre trigo, a pressão de manchas foliares. E no norte do Paraná, onde a região está mais seca e sem umidade mesmo, que a região é mais quente, lá teve muita presença de oídio. Então é muito bom assim a gente ficar atento às condições. Agora, com esse frio, as doenças dão baixam a pressão, digamos, de se estabelecer na planta, porque não é a condição ideal de desenvolvimento do fungo, né? Mas à medida que a gente vai elevando a temperatura e com essa umidade que vai vindo acompanhando, as doenças voltam a fazer a infecção e se estabelecer. Então, nessa fase inicial, se a gente tiver clima seco e ameno, a gente pode ter a presença de oídio ocorrendo também, a gente tem que acompanhar as previsões, né? Mas sempre ficar de olho na questão de umidade com clima ameno também, um pouco mais quente, que a mancha pode vir a evoluir. E quais são os procedimentos mais adequados, os manejos mais adequados? Monitoramento, fazer monitoramento na lavoura, fazer identificação de que fungo está presente e tomar a decisão junto do agrônomo do controle preventivo também, ou curativo e preventivo, né? Tentar fazer a erradicação dessa doença, que é difícil o controle, a mancha foliar é bem agressiva, porém prevenir os próximos estágios de desenvolvimento da planta. Uhum. Vocês estão desenvolvendo a cultura do trigo no Cerrado, né? Algumas regiões lá. Quais são as regiões e como está se desenvolvendo essa questão lá? Muito boa pergunta. Lá na região de Minas Gerais, onde mais cresce a questão da triticultura, também o TP Energia está entrando muito forte lá, porque é uma das maiores bacias leiteiras lá, estão conhecendo já esse produto. Mas o trigo destinado à grão-indústria, certo? Ele está crescendo cada vez mais. E eu acredito que Minas Gerais vai se tornar em pouco tempo o terceiro estado mais produtivo do Brasil. Santa Catarina já deve perder o status para São Paulo esse ano, e Minas Gerais vem crescendo bastante também. Então, lá é um mercado um pouco diferente do Rio Grande do Sul, bem diferente do Rio Grande do Sul, fazer uma comparação. Lá é um mercado bem organizado, são poucas cultivares que entram lá, porque exige muita pesquisa. Tem que ter cultivares com excelente resistência à seca e brusone, tem que ter essa tolerância, porque é um ambiente totalmente diferente daqui, é mais árido, digamos assim. Mas lá, a exigência por qualidade industrial é a primeira prioridade. Então, além de ter cultivares rústicas para aquele ambiente, a gente precisa desenvolver trigos com alta aptidão industrial. Como tem poucas cultivares, isso é um processo natural daquela região, eles gostam daquela uniformidade de matéria-prima. Então é uma questão diferente, se trata, digamos, o Cerrado é diferente dos outros estados, principalmente do sul aqui do Brasil. Acho que no planejamento estratégico lá da Biotrigo, vocês planejam e projetam a vida do trigo, digamos assim, né, Lourenço? Qual é a expectativa de vocês para nós encerrar a nossa conversa assim? Como vocês estão vendo daqui para frente e qual é o cenário que a triticultura brasileira desenha? A gente sabe o quanto o trigo é benéfico no sistema de produção, ajuda no controle de plantas invasoras também, na distribuição de adubação, ou seja, planta ele com espaçamento menor, então a gente tem uma melhor uniformidade de distribuição de adubo, falando assim. Temos genética hoje altamente competitiva, né, para chegar a altos testes de rendimento e com qualidade industrial. Nós da Biotrigo, a gente vê o mercado do trigo, o setor do trigo estável ou até mesmo com projeções de crescimento
devido a que a pesquisa vem colaborando muito em novas genéticas. A gente está trazendo mais 2 cultivares para os agricultores nesse próximo ano. São 2 cultivares que vão trazer muita segurança, ou seja, dá muita tranquilidade para o produtor no campo, e altamente produtivas e com a qualidade industrial, realmente fazendo uma diferença muito grande, atendendo o mercado, o nosso maior mercado, que é o mercado de panificação. Então, a gente vem colaborando com isso, com essas entradas dessas cultivares e as outras que estão crescendo também. Outros obtentores vêm na mesma linha de pensamento. A gente vê uma estabilidade, porém a gente precisa mais articulação política para a gente criar mais oportunidades de negócio da porteira para fora, ou seja, comercialização. Então a gente precisa da outra parte ajudando também. Não é só a pesquisa que resolve. A gente pode ter os melhores trigos do mundo, pode ter a melhor qualidade disponível, mas sem a questão de logística, a gente vai estar ainda apertado na questão de preço e também não ser competitivo no cenário internacional. Tá certo. Vamos mandar um especial abraço ao professor, o mestre Dirceu Gassen, que está na nossa companhia, acompanhando, também o Rodrigo Basso, que está conosco aí. Um abraço. Muito obrigado a todos aí por estarem compartilhando conosco essa live. Lorenzo, muito obrigado pela tua presença aqui na Destaque Rural, é um prazer tê-lo conosco, e sinta-se à vontade aí quando quiser aparecer por aqui, tomar um chimarrão e nós conversarmos um pouco mais a respeito aí dessa cultura que é tão importante aí para o nosso produtor rural, para a sobrevivência também do produtor rural no campo, a permanência do produtor, e é um prazer sempre recebê-los, e parabéns pelo trabalho que vocês fazem lá na Biotrigo. Obrigado, Leonardo. E a gente fica à disposição, caso ficou alguma dúvida que eu não tenha conseguido esclarecer, podem entrar em contato com vocês, nos repassar alguma pergunta, a gente responder e vir atender algumas demandas aí também. Tá certo. E a live de hoje então vai ficando por aqui. Agradecemos a audiência de todos os nossos internautas, né, que estão em nossa companhia. Lembrando que na próxima sexta-feira nós temos a live semanal sobre mercado, e na terça-feira que vem então mais uma live a respeito de algum assunto técnico. Lembrando que você pode participar conosco deixando suas perguntas, também sugestões, ou se você quiser participar conosco, tiver algum tema importante para trazer para nós debatermos aqui em nossos espaços, você é muito bem-vindo. Uma boa noite a todos, obrigado pela audiência então, e até a próxima.